Eu saúdo a todos, eu sou Marçal Justem Filho e falarei sobre um artigo que escrevi denominado Direito Administrativo da Emergência, um modelo jurídico. É um artigo que propõe uma solução jurídica para contratações administrativas pactuadas antes da atual emergência, da atual crise e que podem não ser mais viáveis economicamente. A proposta é a da preservação do Estado de Direito, a rejeição a qualquer proposta, qualquer sugestão de resolver as dificuldades mediante o afastamento de regras, princípios do ordenamento jurídico. Por outro lado, afirma-se a possibilidade da utilização do conceito de reserva do possível, que indica a limitação da execução, da eficácia de normas jurídicas em virtude da ausência de condições econômicas para a sua aplicação. A reserva do possível é um conceito largamente aplicado no direito constitucional, no direito administrativo e que é invocado nesse caso para indicar a ausência de recursos não apenas do Estado, mas da sociedade como um todo, que abrange tanto os particulares contratados quanto os próprios cidadãos que são usuários muitas vezes de serviços prestados pelos contratados da administração pública. A invocação à reserva do possível também se destina a afastar as figuras tradicionais de caso fortuito e força maior, de fato do príncipe, de teoria da imprevisão. E esse afastamento deriva da inconveniência, inadequação, se não impossibilidade, de aplicar institutos que têm sido usualmente invocados para certas situações que não têm paralelo com a dimensão da crise que nós vivemos. Isso se destina, então, à invocação à reserva do possível, a impedir a mera repetição de soluções que já foram praticadas no passado e que eram talvez compatíveis com as circunstâncias pretéritas, mas que são inadequadas em vista da situação atual. A proposta que há é a de criação de um modelo jurídico que poderia ser chamado de direito emergencial dos contratos administrativos. Trata-se de reconhecer que houve dificuldades supervenientes. Essas dificuldades supervenientes podem, inclusive, ter levado à ruptura irreversível da equação econômico-financeira dos contratos. A dimensão da crise afasta a viabilidade da aplicação dos institutos tradicionais, tais como recomposição da equação econômico-financeira e adoção de medidas unilaterais por parte da administração pública, que são soluções que não são comportadas em vista de uma situação emergencial e de alterações que parece são definitivas, são inviabilizadoras da continuidade da execução do contrato mesmo depois de encerrado o período de crise, o período de emergência. A ideia é a de que a proporcionalidade e os princípios constitucionais prevalecem sobre outras soluções e o sopesamento desses princípios nos permite encontrar uma alternativa para afastar a eficácia das contratações, obter uma renegociação e promover a continuidade da execução dos contratos. Essa proporcionalidade norteia toda a compreensão do sistema jurídico e envolve um sopesamento de princípios. Os princípios constitucionais que disciplinam a atividade administrativa e que disciplinam os contratos administrativos, esses princípios comportam um sopesamento que, no atual cenário, é um sopesamento distinto daquele que prevalecia no momento anterior à crise. E esses princípios, portanto, podem e devem ser invocados para a solução às dificuldades. Vejam, os
princípios do direito administrativo, justamente por apresentarem uma configuração principiológica, eles comportam diferentes avaliações, diferentes consequências, diferentes ponderações em vista das circunstâncias. Quando se invoca, por exemplo, o princípio da legalidade, ou talvez o princípio da vinculação do contrato administrativo ao edital, ou o princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira, em todos os casos nós estamos aludindo a princípios que são normas jurídicas, que fornecem uma solução prima facie, mas que não são aplicáveis no modelo das regras do tudo ou nada. Esses diversos princípios devem ser conjugados e a conjugação pode ser afetada pela superveniência de eventos, tal como se passa no caso presente. A proposta, portanto, é a de que as soluções tradicionais que são adequadas para casos e hipóteses destituídos de extraordinariedade, tal como no presente, essas soluções devem ser afastadas e é cabível promover uma renegociação que inclusive afete a equação econômico-financeira e que permita, como eu dizia, a continuidade da execução dos contratos, seja no momento atual imediato, com providências de curto prazo, afastando a eficácia de algumas das cláusulas contratuais, seja ao longo do tempo, mesmo depois da extinção, do término do período de emergência, para dar continuidade aos contratos. A ideia fundamental é de que a manutenção desses contratos é essencial para assegurar o combate imediato à crise, a manutenção da existência de um Estado que fornece serviços, que combate a crise, como também, no momento posterior, esses contratos são essenciais e serão essenciais para a retomada das atividades indispensáveis ao desenvolvimento econômico nacional. Então, uma concepção formalista poderia impedir esse caminho e conduzir a algum tipo de extinção dos contratos, seja por inadimplemento imputado ao particular ou à administração pública, seja por obstáculos intransponíveis, o que conduziria a uma situação muito mais grave do que a atual, uma situação caótica com a suspensão, a interrupção de serviços públicos, com, eventualmente, a necessidade de longos processos de licitação e com todas as implicações conhecidas nesse caso. A proposta defendida, portanto, é de uma renegociação dos contratos, inclusive no tocante a cláusulas essenciais, com uma concepção de princípios de proporcionalidade que superem a interpretação formalista restritiva seja da legalidade, seja da vinculação à licitação, seja da isonomia, para permitir alterações significativas dos contratos. Isso não significa, obviamente, defender qualquer tipo de benefício indevido para particulares contratados. A eventual atenuação de obrigações deve ser acompanhada da também atenuação de direitos e vantagens para os particulares. E isso deve ser feito no bojo de um processo administrativo, com ampla participação de todos os órgãos da administração pública, com a apresentação de documentos e fundamentos econômicos que justifiquem as decisões adotadas, de tal modo que seja possível neutralizar, reduzir, minorar os efeitos de uma crise sem precedentes. Muito obrigado. Espero que essa consensualidade e essa compreensão permita a evolução do direito administrativo brasileiro, mas certamente da satisfação dos direitos fundamentais de toda a população. Pois bem, eu pretendo falar aqui com vocês sobre os aspectos técnicos relativos a essa força maior, né? Se é que ela pode ser caracterizada como força maior, vis-à-vis a Covid-19, né? E os seus impactos econômicos financeiros nas concessões. Bom, a gente quer abordar aqui a questão do fluxo de caixa
das concessionárias de serviço público. Nos parece muito evidente que houve um grande impacto no fluxo de caixa das concessionárias. Isso é mais notório quando a gente fala dos aeroportos, né? O Galeão no Rio de Janeiro, o aeroporto de Guarulhos em São Paulo reduziram drasticamente sua malha, o aeroporto de Brasília e tantos outros. E hoje praticamente são cidades fantasmas, né? E isso tem um impacto imediato, não previsto de forma alguma em nenhum dos contratos, porque ele resultou numa situação de absoluta inatividade desses aeroportos, considerando o padrão normal de operação. Hoje, por exemplo, o Galeão opera com 3 voos diários, né? Em Brasília, 21 pousos e decolagem. Brasília, que é o aeroporto que conecta o país. Então, a gente vê que é uma situação muito além dos limites do imaginado. Questão dos VLTs, do metrô, né? Onde você tem uma diminuição do fluxo de cerca de 80% a 85%. Com menos intensidade, mas não menos relevante, o impacto nas concessionárias, né? De rodovias, que sofreram e estão sofrendo muito com isso, né? E a gente já teve no biênio 2015 e 2016 um legado de uma grande quantidade de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Na área de rodovias em especial, que a gente tem muita familiaridade, com muitas arbitragens em curso, muitas concessionárias não conseguiram cumprir com as exigências para duplicação de pistas, né? Esse panorama só deve se agravar agora, né? Com vista da curva de passageiros, que já estava diferente do que havia sido projetada, e agora com esse baque, com os novos hábitos, que nós não sabemos ainda como vão se posicionar, mas certamente não haverá uma retomada tão célere dos níveis imaginados outrora. E isso tem como efeito imediato uma situação de insustentabilidade de pagamento de outorgas e da própria dinâmica de pagamentos ao ente concedente. Isso tem que ser apurado tecnicamente, né? O nosso foco aqui, e a gente tem ouvido bastante coisa relacionada às agências reguladoras, é de que o foco para análise desses pedidos deve ser muito técnico. Então, a gente tem que estudar a demanda, fazer uma avaliação crítica para ver o que é coincidente, o que não é, porque em medida em que nas concessionárias se diminui o fluxo de veículos particulares, o fluxo de veículos relacionados a transporte de cargas, ele perde, mas não perde tanto. Então, tem que ser feita uma conta apurada e muito cuidadosa, porque esse, inclusive, tem sido e foi um dos problemas no biênio de 2015 e 2016, que a crise deixou como legado, de que muitas das vezes as concessionárias levam pedidos muito maiores do que o razoável. E isso gera uma desconfiança ou um desconforto na negociação entre as partes, em que não se consegue avançar nessa dinâmica, né? Então a gente teve um grande tombo da atividade econômica no biênio de 2015 e 2016, né? Que teve como legado uma avalanche de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Nos parece que a situação agora é ainda mais grave e a quantidade de pedidos dessa natureza vão se multiplicar e serão muito maiores do que no biênio citado. Isso tem ligação direta com a sustentabilidade econômico-financeira do equilíbrio dos contratos. E tem uma relação direta com a demanda, que caracteriza um dos principais vetores que sustentam uma concessão. A demanda, né, na prestação dos serviços, relacionadas em grande medida pela questão de que se imagina um determinado quadro de utilização das rodovias, dos aeroportos, dos portos, que ficou sobremaneira impactado pela questão aí do corona, com efeitos que vão até o final do contrato. Considerando que, por exemplo, no setor elétrico, a gente nota que as distribuidoras continuam tendo seus compromissos com as geradoras. E como fazer jus a isso, considerando que as distribuidoras tiveram suas receitas impactadas negativamente? Enfim, alguma conversa vai ter que ser tida, e o que nós entendemos como adequado para o momento é justamente o início dessas tratativas o mais breve possível. Antes, numa técnica de mediação, de ponderar os valores envolvidos,
os riscos, as situações e sempre com embasamentos técnicos de estudos de demanda, de queda, de projeção futura de retomada, sempre feitos de uma base o mais realista possível. A gente sabe que dentro de uma avaliação técnica, há setores, a maioria deles, que sofreram um impacto negativo e outros nem tanto, quanto o transporte de cargas, por exemplo. E a gente já vê movimentos do governo reduzindo o leilão de novas usinas de transmissão, os leilões das áreas de petróleo também foram cancelados, e a aceleração dos investimentos privados na infraestrutura, uma vez passada essa crise, vai ter um papel fundamental na retomada. Isso só vai acontecer se o que vier de produto dessa época for um produto que seja tido como positivo, tanto para as agências reguladoras e os entes concedentes, quanto para os particulares envolvidos. Porque se desse momento agora não for feito algo sério e grande e bastante tranquilizador do ponto de vista de cumprimento da execução dos contratos, né, do respeito aos contratos e das leis, vai ficar um saldo muito ruim que vai impactar negativamente na atração de novos investimentos quando a retomada vier. Então agora nós temos um momento único para se trabalhar não politicamente, mas tecnicamente em cima disso e com uma lente totalmente diferente daquela que foi usada em outros momentos. Uma lente focada na cooperação das partes para se atingir uma forma menos prejudicial de dar sequência aos contratos. O reequilíbrio pode vir de várias formas. Ele pode vir pela diminuição dos valores da outorga, pelo aumento do prazo, pelo aumento das tarifas que seriam pagas pelos consumidores, e a gente vai ter um consumidor aí voltando com uma renda muito diferente da que entrou, que estava antes dessa crise. Então, não vai dar muito para contar com essa possibilidade. Na verdade, o que precisa ser feito é um esforço conjunto de todos os atores envolvidos para cada um ceder um pouco, né? Para que o país possa sair dessa situação com um mínimo de escoriações possíveis, né? Apenas 10% historicamente dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro das concessões de aeroportos foram acatados pela ANAC. De 81 pleitos protocolados, apenas 8 foram aceitos, né? Isso reflete muita coisa. Isso reflete que há uma insegurança a respeito de se criar precedentes, de se concordar com pleitos enfim, isso ser objeto de sanções dos tribunais de contas e coisas do tipo. E há também o fato de que muitas das vezes os pleitos são superestimados. Agora é o momento de rever tudo isso, de ter boa fé na forma de propor os pleitos e de ter um espírito propositivo por parte dos entes reguladores de se chegar a um bom termo, porque senão corre-se o risco de matar, de fulminar de morte o próprio Instituto. Isso seria o pior, né? O Instituto das Concessões, das Regulações e todo o esforço que seriamente vem sendo feito no país nos últimos 20 anos para se avançar economicamente na linha dos países mais desenvolvidos. Então, essa questão da legitimidade dos pleitos ser questionável, ela pode ser resolvida muito com o apoio da assistência técnica e de serviços técnicos, econômicos, financeiros, contábeis e, por vezes, de engenharia, com a qualidade, com a multidisciplinariedade que se faz necessária para apresentar estudos que englobem o entendimento das questões contratuais com as questões técnicas relacionadas a esses descumprimentos por conta da situação superveniente e que se entende, na visão de muitos, como de caso fortuito ou de onerosidade. Como dissemos, isso vai ser discorrido mais a fundo pelos advogados. Mas é fato que os contratos prevêem que o risco é do poder concedente e não do ente privado nos casos de força maior, se uma vez isso for comprovado. Nos parece que está todo mundo em casa, se uma situação absolutamente imprevista tem essa configuração. Pode-se dizer que daqui para frente, se houverem surtos da mesma natureza, isso já possa não ser considerado força maior, porque de tempos em tempos pode vir a acontecer um fenômeno desse. Foi assim na variação cambial na época do real, quando havia âncora cambial. Na primeira vez, esse descolamento do real foi considerado muito pelos tribunais como um caso de onerosidade excessiva e de força maior e desequilíbrio econômico-financeiro. Mas depois, à medida em que o dólar passou a flutuar normalmente, isso passou a ser a realidade. Então,
o paradigma da realidade ele muda de acordo com os fatos. Se de tempos em tempos a gente tiver uma gripe suína, um ebola ou um Covid-19, é claro que isso vai se tornando cada vez mais mitigado para eventos futuros, mas não é o caso dessa vez. Uma outra questão que é muito séria é a questão da lentidão na análise dos pleitos. A lentidão da análise dos pleitos ela não pode se dar do modo como se deu hoje, ou tem se dado até hoje. Por quê? Porque a demora em decidir vai significar a asfixia total dessas estruturas em andamento. Asfixia no caixa, e asfixia no caixa é a morte da concessão. E com isso nós vamos colocar todo um sistema em risco. Então, seja quais forem as alternativas, aumento de tarifa, extensão do prazo, redução das obrigações, seja lá o que for, ou a combinação disso, isso tem que ser feito de uma forma célere. E isso tem que ser seriamente pensado, inclusive, sob o aspecto da mediação. Muitas das vezes a gente nota também que das poucas vezes em que há uma concessão ou uma aceitação do desequilíbrio econômico-financeiro por parte das concessionárias, existe a questão de tentar se colocar as multas que a agência reguladora deixou de fazer, o ente concedente deixou de fazer, e isso ser uma forma de contrapleito ou de equilíbrio de contas. Eu acho que toda essa dinâmica vai ter que mudar, até porque ela é feita com o objetivo de chegar a um valor. E, na verdade, o que a gente tem que apurar é qual é o verdadeiro valor disso, né? A questão de abrir precedentes também agora me parece de menor importância, porque a situação é geral e irrestrita. Então não há mais essa questão apenas do precedente, né? E, sobretudo, com base na lei de transparência e todas essas questões, no mundo de hoje, eu acho que não há como a gente fugir de questões desse tipo. A gente precisa, de fato, rever os marcos principais do contrato. São eles prazo, custo e escopo. E ver o que mudou nessa questão da execução com base aí nesse rebus sic stantibus ou nessa modificação nas condições de execução por conta de fatos supervenientes não pensados ou não possíveis de serem previstos pelas partes. Veja bem que nós não estamos tratando isso como se sendo um fortuito interno, o risco do negócio, aquele avião que não decola porque não teve manutenção da turbina, que é um risco interno do negócio da aviadora. Estamos falando de um risco externo. E é essa a nossa acepção para fazer a avaliação técnica, né? Então, a concessionária vai ter que comprovar não apenas uma alegação genérica de prejuízo futuro, mas o que efetivamente impactou nas receitas, abrindo suas contas e demonstrando isso de forma cabal. E a ANTT, ela afirmou em nota que o decreto de calamidade pública é uma situação excepcional. Seus efeitos têm que ser analisados caso a caso, e dizendo que, isso é bastante importante, a análise dos pleitos será feita de forma eminentemente técnica. Então isso reforça mais ainda a importância da gente conduzir esses estudos em conjunto com os escritórios, para que a gente possa trazer um trabalho multidisciplinar de qualidade, acreditável, que possa pôr um fim a esse problema tão grave que é a questão do desequilíbrio econômico-financeiro em face das questões relacionadas à Covid-19. Bom, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de expor para vocês nessa oportunidade, e também dizer que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento a respeito do que estamos falando aqui. Enfim, é um prazer ter estado aqui com vocês e desejo que isso passe logo para todos nós. O e-book Covid-19 e o Direito Brasileiro é uma coletânea de artigos que trata sobre diversos temas relacionados às inovações legislativas e regulamentares decorrentes da pandemia causada pela Covid-19. Um desses artigos trata sobre a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nesse cenário. O papel da Anvisa é fundamental porque ela é a agência e a autoridade máxima regulatória do país em vigilância sanitária, conforme determina a Lei 9782 de 1999. A Anvisa tem se deparado com a necessidade de flexibilização e simplificação dos seus procedimentos usuais, especialmente os de registro de medicamentos e produtos para a saúde voltados para a detecção, prevenção e tratamento da Covid-19.
A regra continua sendo a do registro. A Lei 13.979 de 2020 admitiu uma exceção, contudo, a de que é possível a importação de medicamentos sem registro pelo país e a concessão da licença de importação, que em regra é feita pela Anvisa, é transferida para o Ministério da Saúde. Mas sobre esse assunto, você pode conferir o artigo do Dr. Fernão Justen Oliveira, também constante desse e-book Covid-19 e o Direito Brasileiro. O tema ao qual me refiro se refere às normas flexibilizadas pela Anvisa para o registro dos medicamentos e produtos para a saúde voltados para a Covid-19. Para isso, vou tratar de duas resoluções. A resolução de diretoria colegiada 346 de 2020, RDC 346, e a RDC 348 de 2020. A RDC 346 trata sobre a primeira fase da concessão do registro, que é basicamente quando a Anvisa faz uma análise acerca da documentação de regularização da empresa. Atualmente, exige-se que seja feita a autorização de funcionamento da empresa e que a Anvisa conceda também a certificação em boas práticas de fabricação, CBPF. A RDC 346 trata da CBPF. E para isso, atualmente, se exige que, para que se conceda a CBPF, que a Anvisa vá até o local de fabricação e realize uma inspeção in loco na fábrica. Com a RDC 346 de 2020, admite-se que a inspeção seja realizada remotamente por mecanismos de transmissão de dados, como videoconferência, que a gente já está acostumado a fazer em tempos de isolamento social. Caso não seja possível a inspeção remota, admite-se também que a empresa que pleiteia a certificação em boas práticas de fabricação apresente documentação emitida pela autoridade regulatória máxima do país de fabricação que ateste as boas práticas em fabricação. A RDC 346 de 2020 ela vai se aplicar em dois cenários. Primeiro, para aqueles pedidos que já tinham sido protocolados antes da Covid-19 e para aqueles medicamentos e produtos relacionados ao tratamento da Covid-2019. A ideia é justamente não travar esses procedimentos dentro da Anvisa. Por isso, a agência emite uma certificação temporária que dá o ateste das boas práticas em fabricação para a empresa pleiteante. A RDC 348 de 2020 trata da segunda fase do processo de registro, que analisa não a regularidade dos documentos da empresa, mas a validade dos documentos relacionados ao produto ou ao medicamento em que se pleiteia o registro. O objetivo dessa análise é que seja verificada a qualidade, segurança e eficácia do medicamento. Para isso, a RDC 348 de 2020 admite que a empresa apresente um termo de compromisso, um cronograma em que ela vai detalhar as datas em que a documentação será apresentada e também uma análise que comprova que o medicamento ou o produto de saúde está em desabastecimento e merece um tratamento mais ágil por parte da agência no âmbito do Brasil. Então, a empresa, atendendo a esses critérios, consegue obter aí uma concessão do seu registro para o fornecimento e a utilização do medicamento ou do produto para a saúde no âmbito do Brasil. O compromisso da agência com a edição dessas normas e muito provavelmente de outras sobre outros procedimentos no âmbito da Anvisa visa justamente atender a urgência e a demanda que se exige em tempos de Covid-19, em que a atuação da agência continua sendo fundamental para a resolução dessas medidas diretas de combate e enfrentamento à Covid-19. Olá, meu nome é Rafael Schwind, eu sou sócio do Departamento de Infraestrutura do escritório Justen Pereira Oliveira e Talamini. O nosso escritório, em conjunto com a HK, tem produzido alguns vídeos multidisciplinares
sobre os impactos da pandemia do Covid-19 no direito brasileiro. Nosso escritório também produziu um livro eletrônico com artigos a respeito dessa temática, e um dos artigos desse livro, de minha autoria, trata das restrições aos serviços públicos e atividades essenciais. Basicamente, a temática que eu enfrento nesse artigo é como o direito administrativo da crise que surgiu nesse contexto lida com as restrições aos serviços públicos e atividades essenciais, como essas restrições podem ser estabelecidas de forma válida e como os concessionários e autorizatários dessas atividades podem se defender de restrições estabelecidas de forma inválida. O meu artigo começa explicando que, evidentemente, há uma crise severa em função da pandemia, isso é inquestionável, e essa crise tem demonstrado que a administração pública atua de forma bastante desarticulada, ou seja, são adotadas medidas restritivas a certos serviços nos mais diversos entes e níveis da federação, sem nenhuma preocupação de articulação. Isso a gente tem verificado na prática, em especial sobre serviços públicos concedidos. Municípios que adotam medidas autônomas sem levar em conta que o poder concedente, por exemplo, é o Estado ou é a União, e esse tipo de situação acaba gerando problemas muito sérios à própria continuidade de atividades que são consideradas essenciais. Só que é justamente em momentos de crise como esse que se faz ainda mais necessária uma maior articulação da administração pública, ou seja, não é mais cabível que os entes diversos da administração pública adotem medidas de forma desarticulada, sem levar em consideração o todo dos serviços públicos e atividades essenciais. Essa desarticulação vai acabar provocando problemas muito sérios e uma impossibilidade de superação da crise que nós estamos enfrentando. E qual foi a resposta normativa a essa dificuldade? Foi a edição da Lei Federal 13.979 e do Decreto Federal 10.282. Essa lei e o decreto estabelecem uma premissa básica, que é a de que as medidas previstas nessa legislação devem resguardar o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, essa legislação estabelece a possibilidade da administração pública prever requisições de bens, por exemplo, medidas de isolamento de pessoas e diversas outras, só que essas restrições somente podem ser estabelecidas de forma que não comprometam o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Então, essa é a premissa básica, a impossibilidade de comprometimento do funcionamento dessas atividades. E quais são essas atividades essenciais? São aquelas que o decreto relacionou nos diversos incisos do seu artigo 3º. O artigo 3º, portanto, tem lá mais de 30 incisos com um rol amplo e exemplificativo de atividades que são consideradas essenciais por essa legislação. E um dos dispositivos mais relevantes do decreto é o parágrafo 6º do artigo 3º. Esse dispositivo estabelece que as limitações que a administração pública pode estabelecer perante serviços públicos e atividades essenciais somente poderão ser adotadas em articulação prévia com o órgão regulador ou poder concedente ou autorizador. Portanto, esse dispositivo busca impedir que certos órgãos ou certos entes da federação, por exemplo, estabeleçam restrições sobre um determinado serviço sem que tenha havido uma prévia articulação com o órgão regulador ou com o poder concedente. Por exemplo, se um município pretender estabelecer que uma determinada praça de pedágio deve ser liberada de forma que os usuários passem por ela sem pagar pedágio. Se essa medida, que me parece evidentemente ilegal, não for adotada com uma prévia articulação com o poder concedente e com a agência reguladora daquela atividade, essa medida será inválida à luz desse dispositivo do decreto que regulamenta a Lei 13.979. No meu artigo eu faço 3 observações a respeito desse dispositivo. O primeiro é que ele não provoca uma supressão de competências da administração pública. Esse dispositivo apenas exige que, ao estabelecer restrições, a administração pública promova uma articulação prévia com o poder concedente e com a agência reguladora daquela atividade. Isso não é suprimir competências, não é reduzir as competências que a administração pública tem, mas apenas a criação de um dever de articulação justamente para que as medidas
adotadas pelos diversos entes da federação não se contradigam e não se anulem reciprocamente. Então, é uma determinação do decreto e da lei que, na verdade, já seria extraível do ordenamento jurídico. Por exemplo, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que as decisões da administração pública devem levar em conta as consequências práticas sempre que forem adotadas. Isso, na minha opinião, leva a que haja um dever de articulação entre os entes da administração pública. Portanto, não há uma ausência de supressão uma supressão de competências propriamente, mas há somente um dever de articulação. Em segundo lugar, eu defendo nesse artigo que esse dispositivo alcança também os órgãos de controle, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o dispositivo não excepciona os órgãos de controle da sua aplicação. Portanto, os órgãos de controle, ao integrarem também a administração pública, né, a estrutura estatal, e ao poderem estabelecer restrições, na medida do possível, essas restrições deverão passar por uma articulação prévia. E, em segundo lugar, eu chego a essa conclusão porque os efeitos práticos das restrições estabelecidas por órgãos de controle também podem ser exatamente os mesmos dos efeitos restritivos estabelecidos pela administração pública a estrito sensu. Portanto, me parece que os órgãos de controle também devem ter essa preocupação com articulação. E a terceira observação que faço no meu artigo a respeito desse dispositivo é que o Poder Judiciário deve estar atento a essa necessidade de articulação. Se uma restrição for estabelecida sem essa articulação prévia, essa restrição será inválida. Mas mais do que isso, sempre que o Poder Judiciário for chamado a estabelecer restrições, ele também deverá ter o cuidado de não adotar decisões pontuais que acabem desarticulando uma necessidade de articulação que a administração pública deve ter ao estabelecer restrições a serviços públicos e atividades essenciais. Por exemplo, se uma liminar estabelecer uma restrição, essa liminar ela também pode provocar uma desarticulação e, portanto, o Poder Judiciário deve estar atento a isso e não estabelecer restrições que possam comprometer os objetivos buscados pela regra. No meu artigo, portanto, eu defendo que há um dever geral de autocontenção em 4 facetas diferentes. Perante a administração pública, que tem o dever de submeter as suas restrições ao crivo da prévia articulação. Em segundo lugar, essa prévia articulação ela deve observar o princípio da proporcionalidade, né? Não se pode estabelecer medidas restritivas que sejam desproporcionais. Em algum momento o Estado vai ser chamado a pagar essa conta pelas restrições eventualmente desproporcionais que estabeleceu e, portanto, há sim um dever de proporcionalidade. A terceira faceta desse dever geral de autocontenção diz respeito ao controle. Na medida do possível, os órgãos de controle deverão observar o contraditório e ter uma visão consequencialista das suas decisões, que consequências práticas essas decisões restritivas terão e, portanto, os órgãos de controle devem estar atentos a isso. E, em quarto lugar, o Poder Judiciário também deve estar atento para que as suas próprias decisões não frustrem essa necessidade de articulação. Diante de restrições que sejam indevidas, que sejam ilegais, tanto o poder público quanto também os concessionários de serviços públicos poderão adotar algumas soluções processuais, dentre elas pedidos de suspensão de liminar, porque as restrições estabelecidas de forma desarticulada podem sim comprometer a ordem pública, a segurança, a saúde e a economia públicas e, portanto, trata-se de um caso clássico de suspensão de liminar. E eu encerro meu artigo tratando de 2 precedentes, um do Poder Judiciário de Santa Catarina e outro da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesses 2 precedentes, me parece que o Poder Judiciário adotou a solução correta, que foi justamente negar pedidos de liminar que provocavam uma desarticulação sobre serviços públicos e atividades essenciais. No caso de Santa Catarina, tratava-se de um pedido de designação de efetivo de polícia militar, de bombeiros, etc., para fazer fiscalizações num determinado município. O Poder Judiciário rejeitou esse pedido porque a administração pública estava adotando suas determinações de forma articulada. E no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo,
foram suspensas liminares que causavam embaraços às concessionárias, às concessões de serviços públicos de manutenção de rodovias. Esses precedentes me parecem importantes porque colocam ordem nessa situação de crise e me parece que é um entendimento correto. Basicamente, são essas as reflexões do meu artigo, aqui exposto muito brevemente. O artigo tem um detalhamento maior e aguardo comentários e críticas dos leitores. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é André Guscov Cardoso e eu gostaria de falar um pouco sobre algumas questões relacionadas à tecnologia, infraestrutura digital e restrições de acesso à informação. A pandemia do Covid-19 colocou vários desafios à coletividade, tanto à sociedade civil como ao Estado. O papel da tecnologia no contexto atual é muito relevante e muito visível. Basta verificar que muitas pessoas vêm trabalhando em casa. O trabalho remoto é uma realidade atual. A prestação de serviços públicos por meio digital, processos administrativos e judiciais em forma eletrônica continuam tramitando mesmo durante esse período. As escolas transferiram o seu método de ensino para a via digital. O homeschooling é uma realidade na grande maioria das casas hoje em dia. E também empresas e indústrias vêm transferindo para o canal digital as suas atividades diante das restrições atualmente existentes. O comércio digital, o e-commerce, é algo que também vem se ampliando por conta da realidade imposta pela pandemia. E dentro desse contexto é muito relevante a questão da infraestrutura digital do país. A infraestrutura digital pública e privada. E por infraestrutura digital deve-se entender a infraestrutura física propriamente dita, a infraestrutura de base, que é energia, acesso a redes de telecomunicação, acesso a sistemas e redes de banda larga e telefonia digital. E a infraestrutura digital propriamente dita, que diz respeito ao domínio de tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, o uso de big data associado à inteligência artificial. Todas essas questões se relacionam à chamada infraestrutura digital de um país. A transformação digital é algo que visa assegurar que os países cheguem a uma situação em que todas essas tecnologias, toda essa infraestrutura digital seja perfeitamente dominada. No Brasil, existem alguns atos normativos que dizem respeito à transformação digital. O Sistema Nacional de Transformação Digital foi regulado pelo Decreto 9.319 de 2018. Há um Plano Nacional de Internet das Coisas, o Plano Nacional de IoT, que foi regulado pelo Decreto 9.894 de 2019. E uma questão também crucial que surge quando se passa para os meios digitais diz respeito à segurança cibernética. A cybersecurity vai trazer questões muito relevantes e muito estratégicas para o país. E dentro desse contexto de relevância da infraestrutura digital, um acesso cada vez maior ao mundo digital diante das restrições, tem-se também a discussão relacionada ao acesso à informação. E o acesso à informação diz respeito, principalmente nesse período de pandemia e de restrições sociais, à transparência da atuação estatal. A transparência da atuação estatal relaciona-se a valores consagrados constitucionalmente pela própria Constituição e que são inerentes a um Estado democrático e republicano. A Lei de Acesso à Informação de 2011, a Lei 12.527 de 2011, ela consolidou vários princípios e várias regras que estabelecem uma transparência na atuação estatal, uma transparência necessária à atuação estatal. E a transparência num cenário de crise é algo que é muito mais relevante do que num cenário normal. A necessidade de comunicação clara e transparente do Estado, das medidas que estão sendo adotadas com relação à pandemia.
Também a necessidade de uma comunicação de atuação pública que diga a respeito e que leve em conta situações de risco, a necessidade do que se chama de risk communication, que é algo inerente, é algo necessário nesses períodos de restrições e períodos de crise. Nesse contexto foi editada a medida provisória 928, que introduziu um artigo 6º-B à Lei 13.979 de 2020, que é a lei que justamente trata da crise da pandemia, que trata das medidas necessárias ao combate da crise da pandemia. Essa medida provisória introduziu o artigo 6º-B e introduziu algumas normas. Essas normas não suprimem o direito, nem poderiam suprimir o direito de acesso à informação, nem o dever de transparência. Ela estabeleceu, por exemplo, o atendimento prioritário aos pedidos relacionados às medidas de enfrentamento da saúde, da pandemia, da crise de saúde. Essa é a previsão específica do artigo 6º-B. Ela também determinou a suspensão de prazos para resposta a pedidos em situações específicas, pedido de acesso à informação em situações específicas. Ela suprimiu algo que é muito questionável, sob o ponto de vista constitucional, recursos contra a negativa de resposta aos pedidos de acesso à informação. E estabeleceu que os pedidos de acesso à informação serão protocolados, serão processados de forma exclusivamente por meio eletrônico. Essa medida provisória ela foi suspensa logo em seguida, algum momento depois, logo em seguida da sua edição, ela foi suspensa por liminar, por enquanto monocrática, deferida pelo ministro Alexandre de Moraes na ação direta de inconstitucionalidade 6351 do Distrito Federal. E nessa decisão liminar que suspende a medida provisória no tocante ao artigo 6º-B, introduzido na Lei 13.979, o ministro e a decisão reputa que o sigilo de informações passaria de exceção para regra geral, invertendo a finalidade de proteção constitucional ao livre acesso de informação a toda a sociedade. Reputou-se também que o princípio republicano e democrático dependem da plena visibilidade da atuação estatal. A postura do STF parece ter sido muito clara no âmbito dessa crise. Ela demonstra uma postura afirmativa do tribunal com relação aos atos do presidente, como a medida provisória. E outros exemplos dessa postura afirmativa do tribunal, da conduta do tribunal, que o tribunal vem adotando no tocante a essa crise, são a DPF 668, em que foi concedida a liminar suspendendo campanhas que pudessem sugerir que a população deveria retornar às atividades plenas, e a DPF 672, que também reconhece e assegura o exercício de competências concorrentes pelos estados e Distrito Federal e suplementares pelos governos municipais para medidas restritivas de distanciamento, independentemente de ato federal em sentido contrário. Ou seja, a postura do Supremo Tribunal Federal no tocante à crise, aos atos que vêm sendo editados durante essa crise, vem sendo muito clara. Essa liminar, por enquanto, é uma decisão monocrática que deve ser examinada pelo plenário do STF nos próximos dias. Então aguardaremos qual será a postura do tribunal com relação a isso, mas a tendência é que sejam mantidas essas determinações do relator dessa questão, que é o ministro Alexandre de Moraes. De qualquer modo, isso confirma-se que a transparência é essencial e a legislação que assegura a transparência e acesso à informação, especificamente com relação à atuação estatal, mesmo em tempos de crise, é essencial. Muito obrigado. O meu nome é Hilton, eu sou engenheiro de formação, sou diretor na HKA e atuo como perito e assistente técnico de perícias arbitrais e judiciais. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui dos impactos do coronavírus nas perícias de engenharia, né? São casos práticos que estão ocorrendo aí no nosso dia a dia. O primeiro tópico, né, eu trouxe aqui alguns números. A gente tem só 3% das perícias de engenharia sendo impactadas na nossa empresa. Esse número é muito baixo, tá? O primeiro caso aqui são perícias, né, que elas tratam de constatação em loco, né, são vistorias em loco, vistoria em obras, né, que estão de alguma forma paralisadas,
e devido aí aos decretos dos governos, a gente está sendo impedido aí de realizar essas vistorias, né? E um segundo item aqui que é uma perícia que a gente atua como assistente técnico, né? Uma perícia numa instituição bancária, e uma parte dos quesitos, né, requer acesso a esse banco de dados da instituição bancária. E aí o Tribunal Arbitral decidiu, né, acho que foi uma decisão muito assertiva, da gente, por enquanto, não acessar esse banco de dados. Então a gente está trabalhando nos quesitos que não requer o acesso ao banco de dados, por conta de instabilidade no sistema, né? O tribunal vislumbrou que esse acesso ao banco de dados ele pode acarretar aí uma falha no sistema e ter aí muitas pessoas prejudicadas, porque boa parte da população, né, devido aí ao problema do coronavírus, elas estão tendo que acessar o Internet Bank. Então o tribunal achou melhor a gente não acessar esse banco de dados. E com relação às perícias de constatação, a ideia é voltar, né? Tem alguns governos que eles já estão liberando, né, o trânsito da população. Então assim que a gente for liberado, a gente vai retomar aí essas perícias. E um outro item também, que é um item bastante relevante para as perícias de engenharia, né, que o pessoal tem muita curiosidade de saber como é que está funcionando, são as audiências. E nós fizemos, né, tem 15 dias atrás, a primeira audiência, né, online, e essa audiência foi um sucesso. Tinha 42 pessoas conectadas, né, com o Tribunal Arbitral, tinha a equipe da perícia, os assistentes técnicos e as partes, né, os advogados. E foram 6 horas aí de audiência, né, de sabatina, de perguntas, e o tribunal também tirou algumas dúvidas, né, com todos presentes, e a audiência foi um sucesso, tá? Isso mostra aí que é possível, né, fazer uma audiência em modo virtual. A gente só teve uma audiência cancelada, né, foi logo no início da pandemia, e até o tribunal colocou que ele estava cancelando porque ele não sabia, né, por quantos dias ia ter essa questão de proibição, né, da gente fazer as viagens e ter acesso, né? Mas só que o tribunal já sinalizou também na semana passada que ele pretende agora remarcar essa audiência e vai fazer de modo virtual. Então, em tese, hoje, o impacto em audiência é zero, né? A gente não tem impacto nenhum na fase de audiência. Bom, um tema também relevante que a gente está trazendo aqui, a gente teve muitos pedidos aí de cotação, né, para a gente prestar o serviço de assistência técnica e de perícia aí, né, no período de pandemia, né? Então a gente está fazendo uma leitura de mercado que é claro que as empresas, né, elas que já não estavam bem, o desequilíbrio está se agravando e elas estão requisitando, né, elas estão pedindo aí a cotação para a gente e consequentemente isso vai virar uma ação judicial ou uma arbitragem, né, na nossa visão. E boa parte desses clientes, né, são concessões, acho que as concessões principalmente de mobilidade, né, elas estão sendo muito impactadas aí nesse período de pandemia. Teve um aumento expressivo de solicitação de cotação e esse é um movimento aí também que a gente reparou aí no mercado, né? Bom, o quarto tópico aqui a gente também teve bastante procura, né, por serviço de valuation, tanto de investidores estrangeiros como de investidores brasileiros estão procurando a gente porque eles estão enxergando esse período de pandemia como uma oportunidade, né, de fazer algumas aquisições. Então a gente teve um processo aí de aquisição que ele estava parado, já tinha mais ou menos 1 ano e meio, um deles, né? E aí o cliente, que é um italiano, né, uma empresa italiana, eles retomaram esse contato com a gente e pediram para a gente fazer essa avaliação aí dessa aquisição numa empresa brasileira. Então esse é um movimento de mercado que está acelerando muito também. E, bom, por último aqui eu deixo uma mensagem, né, para todos.
nós esperamos, né, que o mundo volte à normalidade, né, principalmente as questões relacionadas à saúde da população, mas é bem provável que as perícias sofrerão mudanças positivas, né, com o uso de recursos audiovisuais para otimizar os processos, né? Então a gente já tem exemplos aí, algumas audiências já sendo feitas aí de modo online, eu não digo todas, mas acho que muitas audiências aí elas vão ser feitas daqui para frente de modo online, né? Então é claro que tem algumas, né, que são audiências mais críticas, a audiência de inquirição de perito, essas aí não, essas aí devem continuar no modo tradicional, mas a tendência aí é a gente ter uma boa otimização, principalmente, né, dessa fase pericial aí com a utilização de recursos audiovisuais. Muito obrigado. Olá, meu nome é Mônica Bandeira de Mello Lefebvre, sou associada da Justem Pereira Oliveira e Talamini e pretendo hoje traçar algumas breves considerações a respeito dos acordos administrativos. Todos sabemos que a pandemia tem gerado uma série de litígios, na medida em que as relações jurídicas têm sido completamente surpreendidas por cenários e situações inimagináveis que vêm acontecendo ao longo das últimas semanas. Muito tem sido destacado a respeito da necessidade de se considerar soluções autocompositivas nesse período, né? Enquanto soluções mais adequadas para fins de efetivamente resolver esses problemas que estão sendo verificados. O próprio Dr. Eduardo Talamini gravou um vídeo também nessa mesma coletânea tratando das soluções autocompositivas como uma das recomendações para que esses problemas possam ser enfrentados de uma maneira mais fácil e eficiente. O que eu venho destacar aqui, não pretendo me aprofundar no assunto, até porque nem teríamos tempo para tanto, é apenas a viabilidade desses acordos serem celebrados também no âmbito de relações jurídicas firmadas entre os administrados particulares e a administração pública. Há que se considerar que todos sabemos a importância da atuação estatal nesse momento, né? O Estado efetivamente está sendo chamado a agir de forma a não só conferir uma solução eficiente para a pandemia, no que diz respeito ao combate do vírus e etc., mas também a ter uma atuação mais proativa no sentido de permitir que a economia volte a funcionar, as coisas efetivamente encontrem o seu rumo, né? O que faz com que uma série de litígios possam surgir a partir daí, né? Temos visto notícias diárias envolvendo concessionários de serviço público que estão sendo chamados a prestar seus serviços em condições completamente diversas daquelas que existiam quando firmaram seus contratos originalmente. Existem uma série de circunstâncias que demandam essa readequação, inclusive no que diz respeito à prestação de serviços públicos e aquelas atividades que são essenciais para que a sociedade consiga funcionar. O que é necessário considerar, no entanto, é que a ação administrativa ela necessariamente pressupõe a ponderação dos diversos interesses que compõem aquela finalidade que efetivamente precisa ser realizada pelo ente estatal. O Estado, portanto, não pode considerar apenas um ou outro interesse no que diz respeito à consecução das suas atividades. Enfim, há necessidade de que essa multiplicidade e essa dinamicidade de relações seja efetivamente levada em consideração para que se atinja a melhor solução possível. Ainda dentro desse contexto, há necessidade de se destacar que a atuação consensual do Estado vai muito além das meras relações contratuais, assim entendidas enquanto prestações de dar e fazer, enfim, do que os contratos administrativos propriamente ditos. É plenamente possível e inclusive recomendável nesse período que o Estado busque, junto aos particulares, uma solução consensual para os possíveis problemas que podem surgir. As soluções consensuais, os acordos administrativos propriamente ditos, já são bastante comuns, em certa medida, em âmbito sancionatório. Há um entendimento no sentido de que o Estado está autorizado a deixar de aplicar uma determinada sanção para um particular
celebrando um acordo com ele que preveja contraprestações da parte do particular no sentido de permitir uma reparação dos danos de forma mais eficiente e adequada. Essas soluções já são adotadas em âmbito sancionatório, também em outros âmbitos de relações jurídicas envolvendo os particulares e administrados, mas parecem ser, nesse momento em especial, em que estamos diante de uma situação absolutamente excepcional, também a melhor alternativa. Evidentemente, ainda que não possamos ignorar o fato de que o Estado tem sim determinados poderes no sentido de impor soluções aos particulares, né? Enfim, de impor alteração de contratos, de impor determinadas providências que ele reputa necessárias e adequadas, evidentemente isso pode resultar na judicialização de uma série de questões, né? E indo ao judiciário nem sempre a solução mais adequada vai ser encontrada. Então é perfeitamente recomendável que também no âmbito das relações jurídico-administrativas sejam buscadas essas soluções autocompositivas. Isso tem sido amplamente discutido nos contratos de concessão no momento. Evidentemente, há essa necessidade de renegociação por conta de questões relacionadas a equilíbrio econômico-financeiro, de prestações adicionais que estão sendo necessárias por parte dos particulares. Então, o que eu pretendia destacar nesse vídeo é apenas a necessidade de se considerar a solução consensual também como uma alternativa válida e recomendável no que diz respeito às relações firmadas com a administração pública. Cabe aos gestores, sim, buscar esse espaço de diálogo. Isso tende a resultar em uma solução mais adequada, eficiente, certamente mais célere para os litígios, na medida em que não envolvem amplas discussões judiciais e que podem se postergar ao longo do tempo, trazendo inclusive um prejuízo para a própria sociedade, né, para os próprios interesses coletivos que o Estado aí sim se destina a tutelar. A esse respeito, eu tomo a liberdade de recomendar a leitura de um artigo recente do professor Marçal Justem Filho, que se chama A Indisponibilidade do Interesse Público e a Disponibilidade dos Interesses Subjetivos da Administração, publicado numa obra recém-lançada, organizada pelo professor Gustavo Justino de Oliveira, que trata dos acordos administrativos no Brasil e também aborda esse assunto. Eu agradeço a todos pela atenção, espero ter contribuído ao menos um pouquinho para a reflexão. Muito obrigada. Olá, meu nome é Maiara Gasparotto Toninho, estou aqui com a minha colega Rafaela Leite Jardim, nós somos advogadas da Justem Pereira Oliveira Italamini e falaremos um pouco sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 nos acordos judiciais celebrados por empresas. O nosso objetivo é expor algumas possíveis soluções para eventual dificuldade ou impedimento de cumprimento de um acordo judicial em razão da pandemia ou de algum de seus efeitos. Quando a gente pensa na pandemia decorrente da Covid, a gente já parte do pressuposto de que ela é extraordinária e grave. Afinal, estamos todos vivendo e vendo os efeitos dela. As dificuldades enfrentadas em razão da pandemia exigiram providências imediatas por parte dos governos federal, estaduais e municipais, para evitar a difusão da doença e para reduzir o ritmo de contaminação, refletindo de modo significativo na iniciativa privada e na atividade econômica. Praticamente todos os estados brasileiros decretaram quarentena, e isso impactou diretamente nas atividades de empresas, que tiveram seu funcionamento impedido por atos públicos. Essas medidas possuem consequências imprevisíveis, inclusive em relação às obrigações já assumidas. Assim, a ocorrência da pandemia e os seus impactos nos contratos privados era imprevisível. As contratações já existentes não anteviram a suspensão de atividades e as condições de mercado ora vigentes. E a ocorrência, então, de um fato imprevisível ou de efeitos imprevisíveis autoriza a alteração das condições originais de um contrato privado. Isso ocorre mediante a redução ou alteração das prestações que foram assumidas. A ocorrência dessas mesmas situações pode causar alteração nos acordos judiciais, que também pressupõem o exercício livre da vontade entre as partes, ainda que isso tenha ocorrido perante o judiciário. O acordo judicial homologado pelo juízo constitui um contrato de transação, previsto no artigo 842 do Código Civil. Então, a transação judicial submete-se às regras do Código Civil que tratam das relações contratuais, inclusive
em relação aos efeitos decorrentes de fatos imprevisíveis e a possibilidade de revisão do que foi acordado. E mesmo antes da ocorrência da pandemia, a conduta das partes já era fundamentalmente pautada pela boa-fé durante as negociações, na execução do acordo e mesmo após o seu término. Isso pressupõe uma postura transparente das partes transigentes. É imprescindível que, a partir do momento que a parte tem ciência da dificuldade na execução das obrigações acordadas na forma e no tempo previamente estabelecidos, comunique à outra parte e também adote providências necessárias para eventual revisão ou resolução do acordo, para que seja possível o alcance da melhor solução para as partes. Também é fundamental que as partes observem o dever de mitigação do prejuízo, que decorre dessa atuação de boa-fé, e impõe às partes o dever de tomar as medidas necessárias para evitar o agravamento do dano. Isso significa que a negociação deve pressupor a redução de possíveis danos e prejuízos que possam derivar do estado de emergência. Inclusive também para evitar prejuízos para eventuais atingidos, como, por exemplo, os funcionários, fornecedores e consumidores. A modificação das condições de cumprimento do acordo possibilita amenizar, ou pelo menos uma tentativa de amenizar, eventuais perdas que os agentes econômicos tenham com as atividades e operações suspensas. Para isso, há diversas soluções possíveis que devem ser pensadas caso a caso. Alguns exemplos são o diferimento das prestações do acordo por prazo a termo, a postergação da data para entrega da coisa certa, ou ainda a renegociação de prazos para a realização de determinada obrigação de fazer. Em todos esses casos, trata-se da aplicação do artigo 480 do Código Civil, que trata da revisão contratual, privilegiando-se uma solução mais branda e que evita prejuízos maiores do que seria a resolução do acordo, com base no artigo 478. É importante também dizer que, em qualquer caso, essa renegociação das partes do acordo, ela deve ser comunicada ao juízo perante o qual o acordo foi inicialmente firmado e homologado. Afinal, o juiz que homologou o acordo de vontades das partes possui a responsabilidade de fiscalizar o seu cumprimento e também o cumprimento das regras jurídicas vigentes, ainda que os atos das partes tenham efeitos imediatos. Isso, e caso as partes não cheguem a um consenso, é possível requerer a excepcional revisão judicial dos termos do acordo, em razão da excessiva onerosidade das prestações. O CPC já previu essa possibilidade de revisão de sentença que tratou de relação jurídica de trato continuado, quando sobrevier modificação no estado de fato e de direito. Essa previsão está no artigo 505, inciso 1 do CPC. No entanto, é preciso pontuar que a alteração dos contratos judiciais, dos acordos judiciais, é exceção. A revisão e resolução contratual tem sempre caráter excepcional, inclusive em face da liberdade contratual. As obrigações assumidas pelas partes nos acordos judiciais permanecem exigíveis durante a crise sanitária decorrente da pandemia e só poderão ser modificados se os efeitos decorrentes forem prejudiciais a uma ou a todas as partes, de forma extraordinária, e sempre que demonstrados os danos, sob pena de causar diferença jurídica nas relações contratuais e judiciais. E no caso de empresas, a eventual revisão do acordo judicial se justifica também pela necessidade de preservação da própria atividade empresarial. A crise sanitária implica uma crise econômica, prejudicando a atividade produtiva de forma geral, impondo a adoção de providências imediatas para a manutenção da operação e dos empregos também gerados por aquela atividade empresarial. Toda essa questão deve ser examinada à luz do princípio da função social da empresa, deriva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano. O Código Civil não mencionou expressamente a função social da empresa quando tratou da atividade do empresário, mas o enunciado 53 da primeira jornada de direito civil estabeleceu expressamente o princípio da função social deve ser considerado quando houver a interpretação das normas relativas à empresa. A Lei de Recuperação e Falências também trata de forma um pouco mais objetiva a questão da superação da crise e da manutenção da atividade produzida. Então, todo esse contexto deve ser considerado na preservação das empresas nesse momento. As empresas são fontes geradoras de empregos e riquezas e são fundamentais, especialmente agora, para recriar um ambiente econômico forte após a pandemia da Covid-19.
Isso, diante desse cenário de recuperação das empresas e de manutenção da função social, a gente conclui que é possível a revisão dos acordos sempre que ocorrer um fato imprevisível ou cujos efeitos são imprevisíveis, que é o caso da pandemia decorrente da Covid. No caso das empresas que tiveram sua atividade suspensa, deve-se levar em conta a necessidade da sua preservação e também dos impactos da solução adotada para as outras partes do acordo e aqueles que indiretamente estão envolvidos na negociação. É o caso, por exemplo, dos fornecedores de insumos, dos funcionários e também dos consumidores. Em qualquer caso, a revisão do acordo é excepcional e deve considerar a força obrigatória dos acordos, cujas obrigações permanecem exigíveis mesmo diante da pandemia. Os acordos judiciais somente poderão ser revistos se os efeitos decorrentes do estado de emergência forem prejudiciais a uma ou mais partes de forma extraordinária e desde que comprovados os danos, sob pena de causar grave insegurança jurídica. Bom, nós esperamos que as nossas considerações tenham sido úteis. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Olá, meu nome é César Pereira e eu vou tratar aqui da pandemia da Covid-19 e seus impactos sobre as concessões de serviço público, especialmente no que se refere ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Esse impacto deriva tanto da doença em si, quanto principalmente dos atos de reação a ela e de tentativa da sua contenção. Esses atos podem ser estatais ou podem ser próprios da concessionária. Os atos estatais podem ser tanto razoáveis, proporcionais, legítimos, quanto exagerados, desproporcionais, desprovidos de razoabilidade, mas se enquadram num grande conceito amplo de circunstâncias supervenientes, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, tratadas na lei e nos contratos como eventos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fatores relacionados com a aplicação da teoria da imprevisão e assim por diante. Em um parecer do final de abril de 2020, a Advocacia Geral da União, junto ao Ministério da Infraestrutura, reconheceu essa relativa irrelevância da qualificação jurídica específica de cada circunstância diante da, eu diria, notoriedade dessa ocorrência. E destacou um ponto que parece muito relevante, que é a necessidade de se verificar o regime de cada contrato específico, de cada setor específico, justamente porque cada contrato, cada setor pode ter um regime jurídico distinto e que se torna relevante nesta ocasião. Por exemplo, os contratos de PPP se submetem a uma legislação que prevê especificamente a possibilidade de alocação contratual de riscos relacionados com força maior e caso fortuito, por exemplo. Isso tem que ser visto em cada contrato. Há aquela regra de ouro, que nem sempre é observada, de que os riscos devem ser alocados à parte que tem condições melhores de geri-los. Essa premissa normalmente faz com que os riscos relacionados com fatores de características mais imprevisíveis sejam alocados ao concessionário, ao particular, apenas na medida em que possam ser objeto de gestão mediante seguros comercialmente disponíveis no mercado. Então, essa é uma primeira constatação. É necessário verificar a situação de cada contrato e cada setor para se apurar o regime específico de equilíbrio em face dessas circunstâncias todas que são, como eu disse, notórias e de reconhecimento praticamente incontroverso. É necessário perceber também o seguinte: é evidente que essa é uma crise ampla, sistêmica, sem precedentes, e isso
pode produzir efeitos em relação à efetivação desse direito à recomposição dos contratos. Não me parece que isso afete a existência desse direito, nem afete a necessidade do tratamento adequado ao desequilíbrio que essas circunstâncias todas alocadas ao poder concedente normalmente nos contratos produzem. Mas o que essas circunstâncias podem vir a exigir é uma flexibilidade especial, a adoção com maior amplitude e criatividade até da ideia de mutabilidade das concessões, para que a própria transformação social que se prevê como uma consequência da crise provocada pela pandemia da Covid-19 possa ser adequadamente refletida nas concessões, especialmente daqui para o futuro. Agora, é necessário que isso leve em consideração o direito à recomposição do equilíbrio contratual por força desses fatores que eu mencionei. Esses impactos produzidos pela pandemia, e principalmente, como eu disse, pelos atos de reação à pandemia, são variados, múltiplos, e derivam tanto dessas proibições explícitas de atuação, por exemplo, em certos setores, quanto de recomendações sanitárias, recomendações médicas, das boas práticas que vêm sendo estabelecidas internacionalmente em relação à contenção da pandemia e da própria reação social a ela. Há impactos diretos sobre a receita, por exemplo, a pura e simples proibição de prestação de certos serviços. Há impactos indiretos que afetam a demanda. Não se pode, por exemplo, pretender aplicar no momento desses a ideia de que o risco da demanda é todo concessionário. Impactos sobre a exploração de atividades correlatas à concessão ou que fazem parte, inclusive, da concessão mesmo, com exploração comercial de áreas, etc., tornada impossível ou muito difícil por conta dessas circunstâncias todas. E há impactos sobre o próprio custo da concessionária, a variação abrupta de custos por conta dessas novas circunstâncias. Esses impactos todos devem ser documentados, devem ser apurados e para que possam ser adequadamente tratados numa recomposição do equilíbrio contratual. É importante perceber, como eu disse, que esses atos, os atos de reação à pandemia, não são só atos estatais, são frequentemente atos da própria concessionária, atos que são impostos a elas pelas circunstâncias, às vezes até derivados da omissão do poder público em adotar as medidas que deveria, a omissão às vezes até omissão explicada pela multiplicidade de tarefas que o poder público tem num momento de grande crise, mas que não podem fazer com que a concessionária permaneça inerte e muito menos que seja imposto a ela o ônus de assumir os encargos econômicos derivados de situações como a realização de despesas inúteis, com a disponibilização de serviços que não vão ser utilizados por ninguém, e essa omissão na adoção de medidas necessárias, ou a adoção de medidas de recomposição do equilíbrio concomitantes à oferta de serviços deficitários, pode justificar medidas próprias da concessionária que mais tarde devem exigir do poder público a recomposição do equilíbrio contratual. Há também medidas adotadas pela concessionária que dizem respeito à própria mitigação
de danos o que faz com que o próprio conteúdo do futuro reequilíbrio fique menor, a dimensão do futuro reequilíbrio fique menor. Essas medidas de mitigação são favoráveis, portanto, ao próprio poder público nesse balanço contratual. Por fim, é importante destacar que essas medidas exigem das concessionárias um cuidado na reunião dos elementos probatórios que vão ser mais tarde úteis na discussão a respeito do reequilíbrio, e de modo que as concessionárias, documentadas a partir dos fatos contemporâneos a essas circunstâncias que nós estamos vivendo, se preparem para a próxima fase do enfrentamento dessa pandemia e da crise por ela provocada, que será a discussão a respeito do equilíbrio dos contratos de concessão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá a todos, meu nome é Augusto Barros de Figueiredo, eu sou Dispute Resolution Officer na HKA. A mim me coube falar sobre as alternativas negociais na busca do reequilíbrio contratual. Nenhum contrato, por mais complexo que seja, está pronto para lidar com a situação que nós estamos passando nesse momento. E nós sabemos que ainda há muito mais por vir. Com a avalanche de leis que vêm sendo elaboradas para combater as consequências das medidas que vêm sendo tomadas como necessárias ao combate à doença, não resta dúvida que nós teremos à frente um tsunami de disputas. Já estão acontecendo. E eu digo disputas e não ações porque é exatamente esse o principal objetivo dessa apresentação. Alertar as partes para que se conscientizem que os litígios podem e devem ser evitados e que a hora de começar a se preparar é agora. É fundamental que as partes se antecipem à negociação, iniciando a preparação para buscar o reequilíbrio contratual perdido, evitando ao máximo a necessidade de recorrer ao judiciário ou à arbitragem no futuro muito próximo. Nós sabemos que cada contrato é uma relação jurídica diferente e traz provisões jurídicas diferentes. É claro que os tipos de contrato têm uma espinha dorsal semelhante, trazem previsões semelhantes e essa costuma até ser, na verdade, a grande armadilha na gestão desses contratos e na projeção da negociação dos problemas. Muitas vezes nós não vamos a fundo, não retornamos ao contrato para verificar efetivamente o de que eles tratam. Na negociação nós colocamos algumas cláusulas, mas muitas vezes no último momento essas cláusulas na mesa de negociação elas saem do contrato. Então projetar o que nós imaginamos do contrato é a primeira grande armadilha a ser evitada. É o momento de tirar esse contrato da gaveta, passar o pente fino no contrato, verificar as principais previsões, principalmente em relação à solução de disputas. Qual é o método final de resolução de disputas? Há previsão específica de negociação, de uso de mediação? Existiria uma previsão de uso de um dispute board nesse contrato que não vem sendo utilizado? Então, essa primeira análise é fundamental. Em relação aos fatos do que vem acontecendo, quer dizer, como encarar o impacto das medidas no cumprimento das obrigações acordadas contratualmente, está no Código Civil, no artigo 389, que o não cumprimento da obrigação faz com que o devedor responda por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado, sem falar nas custas do processo judicial ou do processo arbitral, que nós sabemos que não são irrelevantes. O direito brasileiro reconhece o caso fortuito, a força maior, como um excludente de responsabilidade da obrigação do devedor e, na verdade, é nisso que muitos têm se calcado para simplesmente aceitar o não cumprimento. Ou seja, eu tenho uma situação que todos falam que é força maior ou caso fortuito, então muitos têm erroneamente pensado ter uma carta branca para o não cumprimento das suas obrigações.
como se a pandemia por si só fosse um salvo-conduto. Na verdade, na China, há registro de emissão de certificados de força maior, como se isso por si só fosse resolver a análise do efetivo impacto do fato no contrato, né? Nós sabemos que os contratos mais detalhados, principalmente nos contratos de construção, em que o impacto de fatores externos costuma ser mais frequente, também é mais frequente, exatamente por isso, trazer previsões sobre exatamente o que será considerado caso fortuito, o que é considerado força maior, enfim, em geral os contratos também trazem alguma coisa, não se calcando apenas nas previsões da lei aplicável. Então, isso também por si só é muito importante que se veja no contrato, naquele projeto específico, naquela relação específica, se há uma restrição, um enquadramento diferenciado dos fatos, né? Decisões hoje pendulando entre a hipótese de força maior, a teoria da imprevisão, ou seja, muita incerteza, né? Mas uma única certeza, que o que faz a diferença não é a simples existência ou a simples menção do fator externo, mas sim a capacidade de comprovar o efetivo sofrimento contratual, por assim dizer, né? Então esse é o ponto principal. Nós temos que nos preparar para essa comprovação do sofrimento, do detalhamento do impacto no contrato, na relação, do que vem ocorrendo no mundo exterior, para exatamente tentar evitar que as partes tenham uma decisão imposta por um terceiro, né? A melhor decisão é autonegociada. Então, essa deve ser, sem dúvida, a primeira busca obstinada por parte dos que estão naquela relação contratual. Não sendo possível, tem-se a solução final do contrato na arbitragem ou no Poder Judiciário, mas tentar resolver antecipadamente o problema ou, minimamente, numa visão ainda positiva, você conseguir ao menos diminuir o escopo dessa disputa posterior, também é um ótimo negócio. Nós sabemos que o valor das disputas, ele sempre é calculado em cima exatamente do valor em disputa. Então, se nós conseguimos com essa negociação minimamente diminuir o escopo e preparar essa disputa, mais sucesso nós teremos futuramente, não apenas em relação ao valor empenhado para a solução final desse problema, mas também nos custos para conduzir essa solução, né? E, enfim, o dever de renegociar é um dever, muito pouco tem se falado, que exatamente esse dever de negociar, ele é um dever de probidade de boa-fé, ele encontra abrigo no Código Civil, no artigo 422, e ele deve nos guiar nesse momento, muito mais do que o pensamento simplesmente da questão da teoria da imprevisão, do caso fortuito, da força maior. Quer dizer, nos deixarmos provocar e motivar por esse dever de negociar o reequilíbrio contratual, ele é muito mais proveitoso e favorável nesse momento, né? Mais do que um imperativo legal, é uma real necessidade para as partes, já que também a violação desse dever de negociar, ele pode agravar, pode ser realmente comprovadamente mais adiante, uma causa do agravamento da situação de desequilíbrio e acarretar em uma condenação ainda maior por perdas e danos decorrentes dessa violação. Então, efetivamente, como nós podemos nos preparar para essa negociação, né? E para também, por que não dizer, para eventual disputa, caso a negociação não seja bem sucedida. Uma coisa que é clara é que a inércia é a pior postura que pode ser tomada nesse momento, por ambas as partes.
se entrincheirar e iniciar uma troca de granadas não leva realmente a uma situação muito promissora, nem na disputa e nem na negociação e nem na disputa futura, né? Então, ter a iniciativa de provocar a efetiva negociação e se preparar para ela, procurando a parte contrária o quanto antes, sem dúvida, é a melhor atitude a se tomar. Considerar um engajamento de um terceiro neutro no auxílio a essa negociação também pode ajudar a lidar de uma forma mais racional e mais técnica com os problemas contratuais que já vêm sendo enfrentados nesse momento, né? Muitas empresas não sobreviverão ao impacto da crise, enfim, muitas vezes com uma gestão pessoal, empresas familiares. Então, o impacto dessa negociação, você negociar pela sua vida, realmente tira muito do seu equilíbrio, do nivelamento, né, do equilíbrio negocial para que realmente essas tratativas avancem, né? Então, você conseguir o apoio de um terceiro, pode ser fundamental no momento, né? Os contratos de construção, como os modelos desenvolvidos pela FDIC, que são muito utilizados no mercado da construção internacional, eles trazem roadmaps, né, diretrizes muito claras, muito úteis na busca desse reequilíbrio do contrato diante de imprevistos e que podem servir de inspiração nesse momento para a busca do reequilíbrio nos diversos tipos de contrato. Em geral, nesses contratos, 3 ações costumam ser decisivas para proteger a parte dos imprevistos contratuais, que é documentar e documentar, né? Nesse sentido, a documentação da situação atual da execução do contrato, para que se possa constatar o impacto dos fortuitos que se verificam no presente momento, é um recurso de primaz importância em alguns casos. Pela HKA, nós temos tido algumas demandas de produção de laudo técnico em relação à situação de obras, como uma produção antecipada de provas, e que prometem realmente se mostrar extremamente úteis futuramente na disputa, como já vem se mostrando presentemente na negociação. E um esforço conjunto com os escritórios parceiros para realmente preparar essa iniciativa será um grande diferencial no futuro. E nos contratos de construção existe a figura do registro diário de obra, que são fundamentais na resolução das disputas, à medida que trazem um registro detalhado dos problemas do projeto, do contrato, diante das oscilações diárias que passamos hoje em dia, né? Então, pensar em algo semelhante também, um diário de crise, pode ser muitíssimo útil para essas negociações, como um registro. A memória falha, né? O registro não. Então, documentar o impacto do contrato no dia a dia, quais medidas foram tomadas efetivamente para contornar aquilo, para mitigar os seus problemas, é realmente também uma excelente iniciativa. Notificar sobre a existência do problema fundamental, não apenas para formalizar a existência, mas também para possibilitar ações de ambas as partes na mitigação dos danos decorrentes. Pensar em um plano de recuperação, que também é muito frequente nos contratos de construção. Também é possível imaginar uma iniciativa semelhante para outros tipos de contrato e evitar multas e rupturas futuras. Então, essa negociação direta é muito importante. Em contratos que tenham seguros ativos, é fundamental verificar as exclusões de cobertura, pois a ocorrência de pandemia é causa comum de exclusão. E, enfim, como eu disse anteriormente, ter a clara noção da previsão contratual para a solução de disputas também é fundamental. Há um escalonamento, há uma previsão de foro simples, arbitragem, há uma cláusula média-arb escalonada, por exemplo, muito importante. No que diz respeito aos meios extrajudiciais de solução de controvérsias, entusiasta que eu sou do tema, não poderia deixar de mencionar realmente a sorte que tem os contratos em que há um comitê de resolução de disputas ativo no momento, né, possibilitando a permanente busca de soluções para os problemas surgidos ao longo da execução do contrato, em tempos de pandemia ou não, e por membros, enfim,
profissionais que conhecem profundamente não só o contrato, mas as partes. Então, esse é um momento muito interessante para notar a grande utilidade desse método no decorrer do contrato, né? É um verdadeiro seguro contra disputas que as partes podem e devem cada vez mais considerar em seus projetos. Então, concluindo, boa-fé, colaboração e a documentação na busca da continuidade das relações contratuais é sem dúvida a melhor estratégia para a crise que nós estamos passando. Utilizar os métodos extrajudiciais à exaustão, contando com o apoio de terceiros para solucionar os problemas, e minimamente reduzir o escopo também dessas disputas é fundamental. Se ao final o recurso ao judiciário ou arbitragem é uma certeza, no mínimo nós podemos tentar reduzir o tempo e os custos dessa disputa. Tudo é novo, nós realmente estamos enfrentando uma situação absolutamente nova, mas coube a nossa geração enfrentar esse desafio e nós, sem dúvida, dedicaremos nossas melhores mentes, nossos melhores esforços e teremos um aprendizado muito rico decorrente dessa, que é sem dúvida, a maior crise da nossa geração e, por que não dizer, até do final de século passado, desse novo século. Sem dúvida a nossa geração não esperava passar por isso, mas sem dúvida passaremos galhardamente. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Borda, sou advogado e sou um dos autores do livro Covid-19 e o Direito Brasileiro. Uma das consequências, as principais consequências que, na minha visão, que a crise do enfrentamento da Covid-19 trouxe para o país foi a revelação de uma série de outras crises estruturais que o Brasil já vivia. Há quase como um reforço de problemas que o país já vem vivendo há muito tempo e que deveriam ter sido resolvidos num tempo de normalidade e que agora se mostram muito mais relevantes e problemas muito maiores justamente por conta do momento, né, do grave problema que o país enfrenta e que exige, obviamente, uma série de estruturas, uma série de mecanismos que permitam com que o governo mantenha algum tipo de normalidade dentro dessa situação em que nós vivemos. Me parece que uma das grandes crises que foram reveladas foi o problema do transporte, vem sendo o problema do transporte rodoviário, transporte rodoviário de passageiros. Basicamente, o que se viu desde o início das medidas que impuseram uma série de restrições à liberdade do cidadão, o que se viu foi a imposição por municípios, estados de forma descoordenada de restrições ao transporte coletivo também. Basicamente, o que se viu nesse cenário foi a impossibilidade das empresas que prestam serviço de transporte rodoviário coletivo de acessarem os municípios. E essas medidas eram impostas sem nenhum tipo de coordenação. E continuam sendo impostas sem nenhum tipo de coordenação. O município, em um determinado estado, entende que não pode mais receber ônibus de outros municípios e impõe, então, o fechamento da rodoviária ou impõe uma série de restrições de entrada aos limites do seu município. E isso ocorre, como eu disse mais uma vez, sem qualquer tipo de coordenação unificada, que venha de cima para baixo. Né? E, obviamente, que isso gera um caos. Um caos e uma insegurança jurídica e social gigantesca. As empresas não sabem como lidar com isso, afinal elas têm a obrigação de prestar o serviço de transporte.
o usuário não sabe a quem recorrer para conseguir acessar o transporte e não sabe porque não há uma autoridade que se mostra competente para articular todas as medidas necessárias para que o transporte possa ocorrer, pelo menos para garantir a circulação de mercadorias e de pessoas que exercem atividades essenciais e que dependem do transporte para chegar nos locais em que esses serviços são prestados. Então, eu queria pontuar de início, de partida, exatamente essa questão. Parece que está muito claro uma falta de coordenação, né, das competências constitucionais atribuídas à União, Estados e municípios em relação ao transporte rodoviário de passageiros. Não se tem dúvida que esse transporte é um serviço público, né, e que, portanto, exige do Estado algum tipo de regulação diferente daquelas atividades que são prestadas de forma livre, completamente livre, porque são atividades econômicas prestadas no mercado ou em que o nível de regulação é muito menor, né? E isso ocorre, né, esse tipo de possibilidade dada pela Constituição de que determinada atividade seja muito regulada pelo Estado, isso ocorre para que se atinja uma finalidade, ou seja, para que se garanta a universalidade, a continuidade e a modicidade do serviço de transporte rodoviário. A União, ela regula o serviço de transporte interestadual e os estados regulam o transporte, o serviço de transporte intermunicipal. O que aconteceu, como eu disse, nessa crise, é que essas competências e também o município começaram a gerar uma série de restrições, de imposições que dificultavam o transporte e que basicamente impedia que uma empresa de transporte saísse de São Paulo e chegasse no Rio de Janeiro, né? Utilizando estradas e rodovias federais. Porque chegava no Rio de Janeiro e o município estava fechado, a rodoviária daquele município, não necessariamente do Rio de Janeiro, mas de outro município, estava fechada para o embarque e desembarque de passageiros. Com o reconhecimento pelo Decreto 10.282 de 2020 de que o transporte é um serviço público e que, portanto, um serviço que não pode ser objeto de restrição sem que haja uma análise muito cuidadosa sobre o tipo de restrição que vai ser imposto. Na minha visão, o que a União fez ao decretar essa medida, né, ao reconhecer, ao declarar novamente o transporte como serviço público, foi afirmar que toda política de transporte tem que ser coordenada. O que não acontecia lá atrás, porque a NTT há algum tempo vem desregulamentando o setor sem qualquer tipo de coordenação, sem levar em conta que o transporte nos estados também é afetado pelo transporte praticado entre as cidades de diferentes estados, né? Há uma rede de transporte, portanto, que merece que seja regulada de forma coordenada. E cabe à NTT, por disposição expressa em sua lei, na lei que a criou, regular esse tipo de serviço de forma coordenada com os estados e municípios. A minha conclusão, a conclusão da minha fala é essa. A Covid revelou um problema estrutural, um problema de coordenação do transporte que deve ser resolvido. Há uma oportunidade de que essa crise, os estados e a União estabeleçam mecanismos de coordenação para a regulação do transporte para que ele seja eficiente. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e desejo muita saúde para todos e cuidado, especialmente cuidado, todos os cuidados devidos para que a gente consiga superar essa crise. Muito obrigado.